morte é tratada no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, na Lei de Destituição. As perguntas 760 a 765. Esse é um tema que vira e mexe, ele volta a ser discutido, que no nosso país não é permitida a pena de morte. Mas quando a gente fica sabendo de um crime hediondo, requintes de crueldade, e principalmente quando isso acontece com uma criança, né? Criança indefesa, isso mexe muito com a gente. E esse assunto, às vezes, volta à tona porque esse crime foi cometido com tanta crueldade e no início nos traz uma revolta, depois nos traz raiva. E dessa raiva, disso que aconteceu, às vezes, sem a gente se dar conta, também nasce um desejo de vingança. Porque a gente fica pensando, aquela criança pequena, indefesa, e aquele cidadão ou cidadã pegou, fez tudo aquilo com aquela criança. Essa criança sofreu um monte. De repente, essa pessoa tinha que sofrer da mesma maneira. E também, nesses casos, sempre a gente ouve umas frases, né? Bandido bom é bandido morto. Quem fez isso não é gente, é pior que bicho. Que é natural. Não chama natural, mas às vezes o que acontece é que a pessoa, esse dia a dia, com essa revolta, acaba falando nisso, às vezes até sem pensar direito. Só que esses pensamentos não são os mesmos de Jesus. Né? Se somos a favor da pena de morte ou de uma punição que leve à morte, né, é porque não compreendemos bem o cristianismo. E São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos recomenda que a nossa justiça não seja uma vingança mascarada. Porque às vezes nós vamos falar em justiça, mas no fundo, se a gente refletir, a gente está querendo uma vingança. Principalmente se acontece um crime, um dos nossos, né? Um parente, um filho. É difícil, né? A gente não se revoltar. Mas a gente tem que entender que Jesus veio e nos ensinou a perdoar. Né? E a gente, inclusive na oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso, né? Ele diz que a gente pede perdão da mesma maneira, da mesma intensidade daquilo que nós perdoamos. Então vai ser momentos muito difíceis da gente perdoar, mas a gente tem que ficar atento. Se a gente não conseguir perdoar plenamente, para a gente iniciar esse pensamento de perdão, e a própria nossa doutrina nos dá, digamos, uma consolação. Né? É um consolador, o Espiritismo é um consolador enviado por Deus. Então, nós tendo entendimento da nossa doutrina, fica mais fácil nós entendermos isso. Um outro detalhe para a gente não esquecer, né? Jesus foi condenado à morte pela crucificação. E ensina também a nossa doutrina que nós não precisamos cometer o ato para pecar. Se nós pensarmos em fazer, também nós vamos estar pecando. Então, mesmo se a gente não for o juiz, ou quem fez a lei, ou quem esteve envolvido nessa questão da pena de morte, mas se a gente desejar isso, nós também vamos estar errando. Na questão 756, então, o Kardec faz a seguinte pergunta. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Então os espíritos respondem, né? A humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente, como o mau grão que se separa do bom quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal.
tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só a cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências dos homens. E é o que está acontecendo no momento que nós estamos no momento de transição, né? Nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Essas pessoas que não estão conseguindo acompanhar, digamos assim, a evolução, não estão se aprimorando, não estão se melhorando, estão sendo ainda cruéis, cometem assassínios, bárbaros, uma violência desmedida, de repente elas já não vão mais encarnar aqui no nosso planeta, vão encarnar num outro planeta mais primitivo, no desenvolvimento dela, para lá elas poderem se desenvolver e ir se melhorando. Não podemos esquecer que nós já fomos assim, mais cruéis, mais bárbaros, e fomos nos melhorando nas reencarnações que fomos passando. Como diz aqui na questão, né? Desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Então, isso é um consolo, né? Mesmo para aquela pior pessoa que hoje a gente julga, nota, ou pelo mal que faz mesmo, né? A gente sabe que mesmo esses vão conseguir se melhorar. Talvez eles levem mais tempo, mas vão. Então, na questão 760, assim, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Aí os espíritos respondem: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará o progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Então observem, né, que não precisarão os homens ser julgados pelos homens. Então nós vamos, nesse desenvolvimento contínuo, nós vamos chegar a um ponto que, digamos, com toda a sociedade mais evoluída, ela não vai precisar mais de ter uma polícia, um juiz, um condena, que prende, que separa. As pessoas que vão estar convivendo ali já vão estar num nível que a própria consciência delas é que vai ser o grande julgador das suas atitudes. Hoje é necessário que nós tenhamos polícia, que nós tenhamos presídios. Por quê? Quando uma pessoa é perigosa e vai fazer mal na outra, nós não vamos deixar também. Não é porque ela vai evoluir, mas agora ela não está evoluindo e ela não está neste nível. Então, para a segurança dos outros, da sociedade, enfim, é muito importante que ela fique separada. E para garantir a segurança de todos, né? E essa questão do aprimoramento, né, das leis, digamos, a pena de morte hoje são a minoria dos países que adotam, né? Nos Estados Unidos tem alguns estados que adotam, porque lá eles têm autonomia, mas a maioria já não adota mais. E com o tempo já vai cair, porque isso também é uma evolução. E para lembrar, né, que as leis dos homens, as nossas leis, vão sempre evoluindo, porque elas são imperfeitas e elas servem para cada momento que nós estamos vivendo. E só as leis de Deus que são imutáveis, são perfeitas, né? Então, mesmo que às vezes as pessoas acham que o ensinamento de Jesus está ultrapassado, não, o que pode acontecer é nós ter um entendimento diferente conforme a nossa evolução, mas o ensinamento é o mesmo. Então, outra questão, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida, dá o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina a sociedade um membro perigoso? Os espíritos respondem, né? Há outros meios de se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso
a porta do arrependimento. Porque no momento que tu condena a pena de morte, vai lá, mata, acabou. Ele nem tem tempo de se arrepender. E na verdade, quando nós matamos, nós estamos matando o corpo, não a essência do ser, que é o espírito. O corpo ser espírito, ele não mata ninguém, ele não faz nada, ele nem se movimenta. Atividades é uma coisa que a pessoa entre lá e saia pelo menos melhor do que quando entrou. Se hoje está acontecendo isso, o problema está no presídio, não na pena de morte. Então, a pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas, como era comum, né? Então os espíritos respondem: necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não se descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto. E repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. É aquela questão, né? Se nós voltarmos lá, no tempo de Jesus, era normal a crucificação, era uma pena de morte e com requinte de crueldade, porque a pessoa ficava lá, não morria instantaneamente, né? Ficava preso lá, apoiado só nos pés pregados, nas mãos pregadas, até que iria se asfixiando porque ele não conseguia mais respirar. Então podia durar 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 horas. Terrível. Nós temos que pensar aquilo que, digamos, foi utilizado no passado, foi porque é devido à nossa ignorância, né? Não ter o conhecimento suficiente, que aquilo adiantava muito pouco, né? E não tinham outras maneiras, o povo da época, de lidar com pessoas mais brutas e mais violentas. Então, o que eles faziam era justamente utilizar o medo, o terror, a crueldade, né? E outro ponto que nós podemos lembrar é que nós também ainda, apesar de 2000 anos para cá, nós evoluímos muito, mas ainda somos muito imperfeitos e podemos errar. E quando se aplica a pena de morte, estamos aplicando uma pena que a gente não pode reverter. A pena de morte, a pessoa morreu, depois se descobriu que o criminoso era outro, bom, aí não tem como voltar atrás, né? Então, na seguinte questão, assim, será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês as narrativas das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça? E não raro, em honra da divindade, das torturas que infligiam aos condenados e até ao simples acusado, para que lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Pois bem, se houvesse vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural, e talvez mesmo, se foras juiz, fizesse outro tanto. Assim, e que o que pareceu justo numa época, parece bárbaro noutra. Só as leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Ou seja, dentro da nossa evolução, as nossas leis também vão evoluindo. E quando nós vamos melhorando o nosso nível de perfeição, as próprias leis dos homens vão chegar muito próximos às leis divinas. Um exemplo disso tudo era a Inquisição, né? Que em nome da igreja, de Jesus, mataram um monte de gente, torturavam, principalmente por aquilo que não conheciam, né? Se tivesse um médium na época e que ele recebesse alguma coisa, eles iam acusar de bruxaria ou queimar uma fogueira. Para eles, era justo
Mas era terrível, né? Outro caso é a Joana d'Arc, né? Que liderou o exército, venceu batalhas porque ouvia vozes, né? Ela era uma médium que recebeu as instruções e com aquilo eles conseguiram ganhar a batalha. Mas depois que a França terminou a ameaça na guerra, o que eles fizeram? Queimaram ela. Então, hoje em dia isso soa muito absurdo. Na época aconteceu e era o que eles achavam certo. Então, outra questão, disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talhão e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Porque Jesus disse isso, né? E a pena de talhão é tal e tal, né? Matou, então tu vai morrer pela morte. Se tu roubou, tem que, digamos, pagar aquela coisa que pagou. Ou seja, aí os Espíritos respondem: tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talhão é a justiça de Deus, é Deus quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa de sofrimento para seus semelhantes, vir achar-se numa condição em que sofrer o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse também ele: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vos mesmo perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem. Então aqui é outra questão que os Espíritos esclarecem, né? O que é a pena de talhão que Jesus falou, né? Que quem mata pela espada? É a questão da causa e efeito. Tudo aquilo que a gente fizer para o nosso irmão de errado, tudo mais, nós vamos quitar isso de uma forma, sofrer esse efeito, causa e efeito, justamente para o nosso aprendizado, para nós evoluirmos, para nós não repetir isso. Então, nós estando do outro lado da moeda, nós vamos sentir aquele sofrimento que nós fizemos outros sofrer e nós vamos aprender com isso. E depois, numa outra situação, que talvez tu fosse fazer de novo essa pessoa sofrer, tu vai dizer: bah, mas não vou fazer isso, porque quando aconteceu comigo eu não gostei, não achei certo. Então, não achando certo, eu não vou fazer com o outro. Isso é o que rege a nossa vida, né? Às vezes, muitas coisas que acontecem para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, parece que não tem explicação, uma coisa do acaso. A gente tem que ter paciência. Talvez não. Aquilo que está acontecendo é aquilo que nós precisamos passar, justamente para nos aprimorarmos, para continuar essa nossa evolução. Se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus, é ao tomar o homem o lugar de Deus na distribuição das justiças. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e que os impõe se sobrecarregam de outros tantos assassinos. E vamos lembrar que até depois vou contar uma história do Leon Denis, que na época de Kardec, que ele escreveu esse livro, na França existia a pena de morte. Então, a pena de morte, no primeiro momento, parece uma solução, pois nós temos uma vida prática, nós sempre queremos uma solução prática, rápida, que resolva o problema, né? Então, normalmente resolvemos afastar aquilo que nos incomoda, ou seja, se livrar daquilo que nos incomoda. Então, por que fizemos isso? Os Espíritos ensinam que o que mais nos atrapalha no nosso progresso e na nossa evolução é o egoísmo. Para o egoísta, tudo o que incomoda, ele elimina. Então, além essa questão, o cara fez isso, fez aquilo, o negócio é matar logo de vez, que esse não incomoda mais, né? Então a gente está pensando só na gente. E
E se a gente pensar no fundo por que esse pensamento, lá na base tem o nosso egoísmo, que nós temos que trabalhar bastante. Então, como eu falei antes, eu vou falar agora, contar uma história que aconteceu na França na época de Kardec. Leon Denis foi um grande espírita e suas obras são muito importantes no espiritismo. É uma pessoa muito respeitável na sociedade da época. E nessa época, na França, então existia a pena de morte. E aí, no caso, o que aconteceu? Uma pessoa tinha cometido um crime hediondo, muito cruel, absurdo, e foi a julgamento. Né? E Leon Denis foi chamado para fazer parte do júri, para decidir se aplicariam então a pena de morte ou não, que pena aplicariam. Né? Então, o bacana é que Leon Denis ele se posicionou de acordo com a doutrina espírita, que é lógico, mas às vezes nós espíritas, né, que precisamos conduzir a nossa vida de acordo com a nossa doutrina e com a nossa razão, ou seja, com a nossa fé raciocinada, às vezes a gente não consegue. Então, é importante a gente estar atento, pois vamos sofrer as consequências das nossas decisões, pois sabemos que tem a lei de ação e reação, que nós falamos antes. Né? Então, como é que ele trabalhou essa questão, esse posicionamento dele de acordo com a doutrina? Né? Então, perguntaram para ele, né, como ele se posicionava, a favor ou contra a pena de morte daquele criminoso? Então, ele respondeu com a visão espírita. Né? Ele disse assim: não posso olhar aquela pessoa sem pensar em corpo e espírito. E matando aquele corpo, liberaríamos aquele espírito. E esse liberto produziria influência negativa, incentivaria a maldade, ou seja, produziria mais mal do que ficasse preso ao corpo, e este preso a uma cela numa situação de reeducação. Bem que interessante, né? A gente não pensa sobre essa perspectiva, né? E no momento que, se a pessoa é pouco evoluída, erra muito, é cruel, tem essa necessidade, a gente não sabe por quê, porque o que está acontecendo com ela. Mas simplesmente matar ela, além de tu liberar esse espírito que vai, com certeza, contribuir para aumentar o mal, nós estamos tirando dele a oportunidade de ele se melhorar. Porque preso numa cela, né, vamos pensar nas nossas celas aqui no Brasil, que às vezes é uma coisa até desumana, mas uma cela onde a pessoa fique lá, trancada, ela vai pensar no que ela fez. Mesmo que saia de lá e não melhore tanto, bom, ele melhorou um pouco, então já valeu a pena. Porque simplesmente matar essa pessoa, aí nós não estamos contribuindo para nada para esse irmão que está, digamos, um pouco mais atrasado na evolução. Então, justamente ele que precisa da nossa compreensão, mesmo que seja, nós temos que ser duro, firme, manter ele separado da sociedade, porque ele errou e tudo mais. Mas entendam, a morte não é a solução. Agora vamos pensar sobre um outro aspecto também, de um familiar que perdeu um ente querido. Principalmente se for a morte de um filho, né? A gente tem uma ligação de um amor mais forte, né? Um amor, acho que é o maior amor que a gente pode ter. Então é possível de imaginar o tamanho dessa dor. E muitos que passam por essa situação pensam que essa dor só vai terminar quando o culpado for condenado, e no caso, no tema de hoje, né? Ele for condenado à pena de morte. Porque essa dor é tão grande, a gente fica tão revoltado, que a vontade que dá é isso. O que mais uma vez nos consola, então, é o Espiritismo, pois com ele temos a certeza que diremos ao nosso ente querido que desencarnou até logo, não adeus. Pois sabemos que ele só foi antes para o mundo espiritual, que logo nos encontraremos para, quem sabe, recomeçar uma outra jornada. Então, quando a gente conseguir, é difícil ter essa ideia clara nos nossos pensamentos, porque a gente ainda é muito material, a gente vive muito na matéria. Mas o que nós estamos passando aqui nesta vida é 80, 60, 90 anos. O que é 90 anos
diante da eternidade? Um período muito curto, um piscar de olhos, só que para a gente que está aqui, quando tem uma perda dessa, é uma coisa muito dolorosa e fica difícil de entender isso. Mas aos poucos a gente vai entendendo e vai estudando, se aplicando, a gente vai compreendendo a essência da nossa vida, que é a vida espiritual. E teve um caso também que eu li, no fim não coloquei aqui, que também um outro criminoso cometeu um crime hediondo e ele foi condenado à morte no estado lá americano que estima a pena de morte. Só que a pena de morte ela não é imediata, ela leva alguns anos. E nesse período ele foi estudando, ele foi vendo e ele realmente melhorou muito. Ele passou a compreender o outro lado daquilo que ele tinha feito. Mas ele, como ele tinha sido condenado à morte, ele foi, né? E quando ele foi lá para receber as injeções letais, tinha a família que tinha perdido o ente querido que estava lá assistindo, né? Eles costumam assistindo. E aí ele comentou, não com a família, mas com o pessoal que estava ao redor dele, o seguinte: será que com a minha morte vai apagar a dor que eu causei para eles? Então, no fundo, apesar de ele sentir essa raiva, esse desejo de vingança, a morte do criminoso não vai mudar essa dor. Vai mudar essa dor é nós tentar diluir esse desejo, essa raiva, esse desejo de vingança. E, se possível, algum tempo mais adiante, a gente possa até perdoar. Não é fácil, nós não estamos num estágio evolutivo que a gente consiga ainda fazer isso. Alguns conseguem, a maioria não. Mas esse é o nosso caminho, né? Nosso caminho para a evolução. E para encerrar, uma frasezinha que eu achei bem bacana. Que ninguém morra em nome da justiça.